bom com vocês? Aqui é a Cibele do canal Cibele Lobo. E hoje nós vamos falar sobre um personagem que era do mal, conheceu o poder da amizade e passou para o lado do bem. Não é a Dora de She-Ra. E não, também não é o Touro de Jackie Chan e nem a Ludmilla de Violeta. Já deu pra perceber que esse arco narrativo é um pouco comum nas histórias, não é mesmo? Mas hoje nós estamos aqui em honra do nosso querido e amado Zuko. Zuko, o príncipe da Nação do Fogo, inicia a série com a missão de capturar o Avatar, a única maneira dele recuperar a sua honra. Só mais adiante na série é que nós descobrimos o real motivo pelo qual o Zuko está caçando o Avatar. Ele foi agredido e banido pelo próprio pai com a desculpa de que ele tinha faltado respeito na presença do Senhor do Fogo. E então, a única maneira que ele poderia corrigir essa sua falha seria capturando o Avatar, que é uma ameaça fantasma aos planos expansionistas da Nação do Fogo. É interessante abrir essa discussão dizendo que o Ozai só atribuía essa condição ao Zuko porque ele achava que essa era uma missão impossível de ser completada. Na verdade, o Zuko carregava em sua existência todo o peso do Ozai ter ascendido ao trono. Ou seja, o Zuko lembrava o Ozai da sua ex-esposa Ursa, que também foi banida, e consequentemente também o fazia lembrar da atrocidade que ele cometeu contra o próprio pai, o qual ele envenenou e matou para usurpar o trono. E nós temos um vídeo inteirinho sobre isso e também sobre a Ursa, caso vocês queiram saber o que aconteceu com ela, é só clicar aqui. Não, na verdade é nesse canto, né? Clica aqui ou clica aqui, é um dos dois cantos. Sendo assim, o Ozai jamais queria que seu filho retornasse para casa e por isso atribuiu a ele essa missão impossível. Mas eu acho que ele não sabia que o Zuko ia dar uma de... Qual que é o nome do ator? Eu ia fazer a piada e esqueci o nome do ator. Tom Cruise. O que o Ozai não contava era de que o Avatar estava vivo e de que os destinos do Zuko e do Aang estavam entrelaçados. É importante refletir também que ao saber que o seu filho tinha matado o Avatar lá no início do livro 3, apesar da gente saber que não era verdade, o Ozai achava que era verdade, ele de fato aceitou o Zuko de volta em casa e acreditou que aquilo era uma prova de lealdade do seu filho, talvez até mesmo pensando em deixá-lo suceder ao trono como era de direito do Zuko. Mas isso é uma teoria para outro vídeo. Compreendida a motivação inicial do Zuko, a gente consegue entender melhor por que deu tão certo em Avatar utilizar esse clichê que é um pouco já saturado e previsível. Começando pelo básico, a existência do Zuko não foi um mero acaso. Os autores da série imaginavam que não fazia tanto sentido assim o próprio Senhor do Fogo, que é um governante de uma nação em expansão, sair ele mesmo em busca de um inimigo que ninguém nem sabe se está vivo ou não, já que ele tem uma pátria inteira para governar e todas as decisões militares precisavam passar por ele. Lembrando que a Nação do Fogo se baseia em um modelo político monárquico autocrático e a gente já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, vocês podem assistir clicando aqui em cima nos cards, que agora eu tenho quase certeza que tá desse lado, e é um vídeo do Patrick que é muito legal, então vão lá assistir. Assim, os autores da série criaram o Zuko meio que com o papel de caçador, enquanto o Senhor do Fogo se mantinha como esse vilão misterioso cuja a identidade só foi revelada lá no livro 3. Porém, em Avatar, nada é feito superficialmente, e o Zuko não poderia ser simplesmente um caçador que obedecia às ordens do Senhor da Nação do Fogo, sem nenhuma motivação por trás e sem uma complexidade no seu personagem como Zhao é. Logo, a construção do Zuko ganhou aspectos muito interessantes que deram assim uma apimentada no seu arco que poderia ser muito clichê. O Zuko não seria apenas o filho do Senhor do Fogo que está cumprindo as vontades do pai, e sim um adolescente que tem uma grande vergonha e humilhação e carrega um peso enorme nas suas costas e quer muito se provar para o mundo. E ao seu lado ele tem o seu tio, o nosso querido e amado tio Iroh, que por sua vez é uma representação do que sobrou de bom da Nação do Fogo. Um homem que viveu, sofreu e aprendeu através da dor que o mundo era muito mais do que a Nação do Fogo fazia parecer. Ou seja, não havia ninguém melhor do que o tio Iroh para servir de guia na jornada do Zuko. Assim, desde o princípio, os autores da série conseguiram unir a necessidade de ter alguém que caçasse o Avatar com também a necessidade de ter alguém que fosse representar o futuro da Nação do Fogo.
Sendo assim, cabia ao Zuko a difícil tarefa de aprender através da humilhação e do sofrimento a ser uma pessoa melhor, bem como se tornar o governante da Nação do Fogo que a sua nação necessitava para que a guerra pudesse acabar e eles pudessem voltar a estar em equilíbrio com as outras nações. Mas a que se deve o amor que o fandom tem pelo Zuko e também o fato dele servir de inspirações para outras séries. Inclusive, o Zuko é o meu personagem favorito de Avatar, eu amo o Zuko e eu amo o arco de redenção que ele tem. Bem, a construção do Zuko carrega um paralelo muito similar ao retratado em movimentos literários que marcaram a transição de momentos históricos. A característica fundamental do Zuko é a constante luta entre bem e mal. Numa primeira instância, em relação à Nação do Fogo, que inicialmente o Zuko pensava ser do bem, versus as demais nações, que resistiam aos planos expansionistas da Nação do Fogo. E, em segundo lugar, essa luta estava explicitamente voltada para os seus ideais, a sua construção como ser humano. Essa base voltada para uma força de luz versus uma força de trevas foi algo muito comum na literatura durante a época do romantismo, sendo Shakespeare uma das pessoas mais influentes desse período. A história do Zuko é cheia de momentos que romantizam essa evolução pela percepção do ser humano que nasce bom e é corrompido pela sociedade, ou mesmo pela visão de que o homem nasce neutro e o sistema social o educa, ou realça os seus instintos, liberta o seu psiquismo ou o aprisiona, e normalmente o aprisiona. E embora na narrativa de Avatar existam esses momentos que fazem referência ao romantismo, o arco narrativo do Zuko vai muito além disso e talvez seja por isso que a sua história é tão cativante pra gente. O Zuko experimenta o sofrimento como seu pai havia prometido-lhe quando o baniu, e dessa forma ele é mergulhado na realidade da guerra, na realidade da população pobre que sofre, porque aqui é muito importante a gente realçar que é a população pobre quem mais sofre com a guerra. Se a gente reparar bem, as famílias mais ricas, como a família Beifong, por exemplo, não estão assim muito mal com a guerra não, entendeu? Estão até que se dando bem financeiramente em relação à guerra. Em resumo, a obra explora o Zuko em sua condição humilde, humana, complexa e realista. O realismo literário é um estilo de escrita que toma a realidade como princípio orientador da arte através da palavra. Ele se opõe ao romantismo em um certo ponto e foi um importante movimento da segunda metade do século XIX, tendo iniciado na França e sendo espalhado por vários outros países da Europa. O realismo não foi só moldado como uma importante escola e período da história da literatura, mas também foi uma constante de toda a literatura, sendo a sua primeira formulação teórica o princípio da mímesis na poética de Aristóteles. Em geral, os realistas tratavam temas e situações em contextos contemporâneos e cotidianos, e tentaram descrever indivíduos de todas as classes sociais de uma forma similar. Assim como nós notamos a inserção do Zuko, um ex-príncipe da Nação do Fogo, sendo jogado para fora da burguesia, passando fome, chegando a pedir esmolas e até mesmo se tornando um criminoso. O realismo social dá ênfase na classe trabalhadora, e nós vimos isso através das pessoas que o caminho do Iroh e do Zuko cruzavam durante a série. Pessoas que ofereceram alimento, estadia e qualquer outro tipo de ajuda para o tio Iroh e o Zuko. E o realismo, como forma de prevenção à artificialidade, também tinha como objetivo retratar as relações humanas e as emoções humanas. Entretanto, Zuko também tinha suas pinceladas de romantismo, tentando manter viva essa fantasia e o desejo da audiência para que ele ganhasse o tão esperado arco de redenção, mesmo após todo o seu momento de sofrimento e de pesar durante a série. As dosagens muito bem equilibradas entre romantismo e realismo também deram espaço ao naturalismo, um estilo mais específico dentro do realismo. O naturalismo acreditava que o indivíduo é um mero produto da sua hereditariedade e o seu comportamento é fruto da sua educação e do meio no qual ele vive e sobre o qual ele age. O que é muito semelhante ao que foi dito pelo Rousseau e também muito semelhante ao que acontece em Avatar dentro da Nação do Fogo. Assim, predominam nesse tipo de romance o instinto, o fisiológico e o natural, retratando a agressividade, a violência e o erotismo como elementos naturais do ser humano. Os autores naturalistas exploravam a homossexualidade, o desequilíbrio mental do ser humano,
Oi, Azula! E criavam personagens que eram dominados pelos seus instintos e desejos, pois viam no comportamento humano traços da sua natureza animal. Logo, nós podemos concluir que o Zuko, apesar de ter uma base clichê que se baseia num personagem mau que se torna bom, tem uma construção narrativa que vai muito além do superficial, trabalhando as relações humanas em seu íntimo, deixando ele mais próximo de uma pessoa real, de uma pessoa comum como nós, que tem fases de aprendizado e que nem sempre acerta o caminho desde o início. Essa análise aqui, que foi maravilhosamente escrita pelo Felipe, busca entender o arco narrativo do Zuko a partir de um olhar mais literário, para entender como que eles conseguiram criar um comportamento do personagem que é humano, é complexo e é muito plural. E é por isso que nós trouxemos vários períodos, né, da literatura aqui nesse vídeo. O Zuko é um exemplo de um clichê que deu muito certo, porque ele foi muito bem construído, muito bem estruturado, e os criadores da série conseguiram levar além o mero clichê, a mera história básica do cara que vai se tornar bom no meio do caminho. Nós sabemos por que ele se torna bom, mas nós também sabemos o quão difícil foi ele se tornar uma pessoa boa. Então é isso, gente, esse é o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo qual que é a sua cena favorita do Zuko. Uma das minhas cenas favoritas, que eu acho ele super fofo nessa cena, é quando ele acidentalmente queima os pés da Toph e ele fala: por que eu sou tão bom em ser mal? E eu acho que isso é um ótimo exemplo pra esse vídeo, porque ele realmente tem muita dificuldade em sair daquelas amarras de fazer merda e ser mal, sabe? Não se esquece de curtir esse vídeo pra ajudar o canal do Mundo Avatar a continuar crescendo, e também de se inscrever no canal, clicar no sininho pra ativar as notificações e seguir a gente nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!